Êxodo 18 a 20. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, ouviu tudo o que Deus havia feito a Moisés e a Israel, seu povo, e como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a enviara, com os seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, pois Moisés disse: Fui peregrino em terra estrangeira, e o outro se chamava Eliezer, pois disse: O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, veio ao deserto onde Moisés estava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: Eu, seu sogro Jetro, estou chegando, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. Perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e toda a fadiga que lhes sobreveio no caminho, e como o Senhor os havia livrado. Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que os livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, sim, que livrou o povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque ele se mostrou superior exatamente naquilo em que os egípcios agiram com arrogância contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer pão com o sogro de Moisés, diante de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: O que é isso que você está fazendo com o povo? Porque você se assenta sozinho, e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol. Moisés respondeu ao seu sogro: É porque o povo me procura para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, disse: O que você está fazendo não é bom. Você vai acabar-se cansado, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você, você não pode fazer isso sozinho. Ouça agora o que eu vou dizer, eu o aconselharei, e Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus e leve as questões a ele. Ensine-lhes os estatutos e as leis e mostre-lhes o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Escolha entre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a corrupção, ponha-os sobre o povo por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles devem julgar o povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles levarão a carga com você. Se você fizer isto, e Deus assim o ordenar, você poderá suportar o encargo, e também todo este povo chegará em paz ao seu lugar. Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo o que este lhe havia dito. Moisés escolheu homens capazes de todo o Israel e os pôs por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgaram o povo em todo o tempo, a causa grave traziam a Moisés, mas toda causa pequena eles mesmos julgavam. Então Moisés se despediu do sogro, e este voltou para a sua terra. No 3º mês após a saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel acampou ali, diante do monte. Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim você dirá à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águias e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel.
Moisés veio, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: eis que eu virei a você numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar com você e para que também creiam em você para sempre. Porque Moisés havia relatado as palavras do povo ao Senhor. O Senhor disse também a Moisés: vá ao povo e santifique-os hoje e amanhã. Que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque, no terceiro dia, o Senhor descerá aos olhos de todo o povo, sobre o monte Sinai. Marque limites ao redor do monte e diga ao povo: cuidado! Não subam o monte, nem toquem na sua base. Quem tocar o monte certamente será morto. Mão nenhuma tocará em quem fizer isso, porque quem o fizer será apedrejado ou flechado, seja animal ou homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então eles poderão subir o monte. Moisés desceu do monte ao povo e o santificou, e eles lavaram as suas roupas. E disse ao povo: estejam prontos para o terceiro dia, não se aproximem de mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um som de trombeta muito forte, de maneira que todo o povo que estava no acampamento estremeceu. E Moisés levou o povo fora do acampamento ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. O som da trombeta ia crescendo cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por meio de um trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, no topo do monte, e chamou Moisés para o topo do monte. Moisés subiu. O Senhor disse a Moisés: desça e avise o povo, para que não ultrapasse o limite para ver o Senhor, para que muitos deles não moram. Também os sacerdotes, que se aproximam do Senhor, devem se santificar, para que o Senhor não os fira. Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos avisaste, dizendo: marque limites ao redor do monte e santifique-o. O Senhor lhe respondeu: vá, desça, depois você subirá, e Arão com você, os sacerdotes, porém, e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que ele não os fira. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante delas, nem lhes preste culto, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e, ao 7º dia, descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Todo o povo presenciava os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte que fumegava, e o povo, vendo isso, tremeu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale você conosco, e ouviremos,
mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés, porém, disse ao povo: Não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, para que não pequem. O povo ficou de longe, mas Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu falei com vocês. Não façam deuses de prata para estarem comigo, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam-me um altar de terra e sobre ele ofereçam os seus holocaustos e os seus sacrifícios pacíficos, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a você e o abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam de pedras lavradas, pois, se sobre ele usarem ferramentas, vocês o profanarão. E não subam ao meu altar por degraus, para que a sua nudez não seja ali exposta. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Quando eu preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso Jesus, Leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalma, Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória e me deu vitória. Só vou rimar. Se tu precisas, chame por Ele, Ele te ouve, te atende, é fiel, manda anjos pra te guardar. Companheiro, melhor amigo, não está
só vai com você. Seu nome é Jesus, dono da vida, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, manda um anjo pra te guardar. Não tem tempestade que ele não acalma. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória. Sou bom, minha irmã. Tão real, firme e forte a brilhar. Bíblia, oração e louvor. Vamos cantar no amor e na paz. Vamos nos encontrar no